Oitavo ano, nós estaremos agora concluindo a correção da nossa revisão do primeiro bimestre. Nós corrigimos até o exercício 25 e agora nós vamos dar prosseguimento a partir do exercício 26. Seja m igual a 0,03 mais raiz quadrada de 49 menos 4 vezes 3 sobre 2, o valor de m é... Bom, m é uma expressão numérica. Quando você tem uma expressão numérica, quando você tem que resolver várias operações matemáticas ao mesmo tempo, você precisa seguir uma ordem. E qual é essa ordem? Primeiro você vai começar a resolver todos os parênteses, depois todos os colchetes e por último todas as chaves. E as operações matemáticas? Potências e radiciação, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Bom, então eu vou repetir o 0,03, vou repetir o mais e vou resolver a raiz quadrada de 49, que é 7. Vou repetir o menos e eu tenho um parênteses, então vou resolver ele. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2. Bom, eu ainda tenho uma divisão dentro do parênteses, então é ela que eu vou resolver primeiro. Vou repetir o 0,03, o mais 7, o menos, e vou dividir 12 por 2, 6. Bom, aqui você só tem adição e subtração. Você pode resolver na ordem que você achar mais fácil. Eu achei mais fácil repetir a parte que é decimal, o 0,03, e resolver a parte inteira, 7 menos 6, 1. E agora somar, eu tenho 1 e acrescento 0,03, eu vou ficar com 1,03. Esse é o valor de m. Próximo exercício, número 27. Veja a operação abaixo. O resultado dessa operação é 2,3 vezes 1,36. Bom, eu vou multiplicar, eu vou escrever aquele que tem mais algarismos primeiro, o 1,36 e multiplicar por 2,6. Vou começar a multiplicação pelo 3, 3 vezes 6, 18. Vou escrever o 8 sub 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Vou escrever o 0 sub 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Como é multiplicação, a última casa fica vazia. E eu continuo o processo de multiplicação com 2. 2 vezes 6, 12. Vou escrever o 2 e subir 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. E agora efetua a soma. Repete o 8. 0 mais 2, 2. 4 mais 7, 11. Vou escrever 1 e subir 1. 1 mais 2, 3. Depois que você fez todo o processo de multiplicação, aí você vai analisar esses números decimais. Quantas casas decimais tem? Casas decimais são os algarismos que ficam depois da vírgula. Você tem o 3, o 6 e o 3. Então, dá um total de 3 números depois da vírgula. 3 casas decimais. Então, você vai escrever a vírgula entre o 3 e o 1, porque assim vai ficar 3 algarismos depois da vírgula. Resposta, 3,128. O valor da seguinte expressão numérica é 5 sobre 2 mais 1 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Eu tenho aqui fração e é uma expressão numérica. Toda expressão numérica você vai olhar os sinais associativos. Não tem. Então, vai olhar as expressões matemáticas. O que eu vou resolver primeiro? Potência e raiz. Não tem potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou resolver antes da soma. Vou repetir o 5 sobre 2. Vou repetir o sinal de mais e vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. Agora ficamos com 5 sobre 2 mais 3 sobre 20.
Quando você está somando ou subtraindo fração, o que você vai fazer? Vai olhar os denominadores. Aqui eles são 2 e 20. Então, para fazer a soma e subtração, você precisa que eles sejam iguais. Como eu faço quando eles não são iguais? Eu calculo o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou calcular o de 20 e de 2, escrevo os dois números, passo um risco e divido pelos números primos. O primeiro número primo é 2, 20 dividido por 2 é 10, 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5, o 1 já está completo, só repetir. Agora, o próximo número primo é o 3. 3 não divide 5, 2 também não divide 5, o próximo número primo é o 5, 5 dividido por 5 é 1. Eu sei que acabou quando chega no 1, os números que nós usamos para dividir, você vai multiplicá-los. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Esse vai ser o novo denominador, você vai escrever para as duas frações o 20. Agora você precisa preencher o numerador. O que você vai fazer? Pegar esse número 20, que é o mínimo múltiplo comum, vai dividir pelos denominadores das frações e vai multiplicar a resposta pelo numerador. A primeira fração, o denominador não é 2, então você vai dividir. 20 dividido por 2, 10. E 10 vezes 5, 50. O segundo denominador não é 20? 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 3, 3. Agora você soma os numeradores, 50 mais 3, 53, e repete o denominador, repete o 20. Ficamos com 53 sobre 20. Número 29. Vou aproveitar as ofertas da semana do supermercado Carestia, comprando uma unidade de cada mercadoria. Quanto vou economizar em relação aos preços normais? Você tem os preços normais, o palmito custa R$ 8,00, a geleia R$ 7,80 e o azeite R$ 12,50. E na promoção, o palmito vai ficar R$ 7,10, a geleia R$ 7,20 e o azeite R$ 9,80. Se você comprar através desses preços promocionais, quanto você vai economizar? Aqui você pode fazer de várias formas diferentes. O que eu preferi fazer? Eu vou somar todos os valores dos preços normais, sem a promoção. Então, eu vou somar R$ 12,50 com R$ 8,00. Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula e cada algarismo no seu lugar. Eu vou somar 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. A vírgula continua uma abaixo da outra até na resposta. 2 mais 8, 10. Vou escrever o 0 e subir 1. 1 mais 1, 2. Deu R$ 20,50. Agora eu vou acrescentar R$ 7,80. 0 mais 0, 0. 5 mais 8, 13. Vou escrever o 3 e subir 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 0, 1. 1 mais 7, 8. E vou repetir o 2. Ou seja, pelos preços normais, a pessoa ia gastar R$ 28,30. Agora, o que nós vamos fazer é somar os valores que vai ser pago com a promoção. R$ 9,80 eu vou somar com R$ 7,20. 0 mais 0, 0. 9 mais 2, 10. Vou escrever o 0 e subir 1, vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 9, 10. 10 mais 7, 17. Agora, nós vamos acrescentar os R$ 7,10. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 7 mais 7, 14. Vou escrever o 4 subir 1. 1 mais 1, 2. R$ 24,10. Se no preço normal eu ia pagar R$ 28,30 e agora na promoção eu vou pagar R$ 24,10, qual é a diferença entre esses dois valores? Eu vou subtrair os dois e ver qual é esse valor do desconto. 0 mais 0. Aliás, 0 menos 0, 0. 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula. A regra para subtrair é a mesma para somar. 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Então, vai ser economizado R$ 4,20.
A fração geratriz 0,555 é... A pergunta é, qual fração gerou essa dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal que, após a vírgula, você tem uma repetição. Dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais, assim como o número decimal infinito, como os números inteiros, os números naturais e o zero. Quando você está falando sobre dízima periódica e eu quero transformar esse decimal em uma fração, você precisa criar uma equação. Então, você vai igualar esse valor a x. Ficamos que x é igual a 0,555. E você sempre vai multiplicar por 10. Quantas vezes eu preciso multiplicar por 10? Quantas vezes eu julgar necessário até que depois da vírgula tenha os mesmos números. Então, eu vou multiplicar uma vez por 10. 10 vezes x, 10x. 0,555 vezes 10 é 5,555. Observe que depois da vírgula, nós temos os mesmos números, 5. Então, agora eu vou subtrair as duas equações. 10x menos x, 9x. 5 menos 0, 5. Por que eu não me preocupo com a parte que vem depois da vírgula? Porque são números iguais. Subtrair dois números iguais é 0. Então, nós vamos ficar com 9x igual a 5. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Nós vamos ficar com x igual a 5 sobre 9. A dízima periódica 2,555 pode ser representada pela fração aqui nós temos a seguinte dízima, 2,555. O período da repetição é o número 5. Então, para transformar decimal, que é uma dízima periódica, em uma fração, você vai igualar a x. X vai ser igual a 2,555. E vai multiplicar por 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 2,555, 25,555. Observe que quando você multiplica os algarismos por o número por 10, basta você voltar a vírgula uma vez. A cada vez que você multiplica por 10, você volta essa vírgula uma vez. E agora você subtrai. 10x menos x, 9x. 25 menos 2, 23. Por que eu preciso multiplicar por 10 até os números depois da vírgula serem iguais? Porque aí você vai subtrair eles. 555 menos 555, zero. Então, todos os números depois da vírgula são iguais, a resposta vai ser zero. 9x é igual a 23. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 23 sobre 9. Questão 32. Calcule o valor numérico das expressões. Valor numérico é quando você tem uma expressão matemática e ela tem uma parte literal. Lembra? A parte literal é a parte que tem a letra, que é o valor desconhecido. E eu substituo esse valor literal, essa parte que tem a letra, por um valor numérico. Ele vai determinar qual é. Na letra A, ele disse que o x vale 1 e o y vale 5. Então, eu vou trocar na equação. 3x ao quadrado mais 2x menos y. 3 é o coeficiente numérico do x ao quadrado. Então, a relação entre eles é de multiplicação. É 3 vezes x elevado a 2. Eu vou repetir o 3, eu vou repetir o vezes, e no lugar do x eu vou trocar por 1 elevado a 2 mais 2y, o 2 é o coeficiente numérico, aliás, do x, 2x. Ele é o coeficiente numérico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 2, o vezes, e no lugar do x eu vou trocar por 1. Vou repetir o menos, e no lugar do y eu vou escrever o 5. Agora eu vou resolver a expressão numérica. Começa pela potência, pelas raízes quadradas, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração.
Então, eu vou repetir o 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Eu resolvi a potência, vou repetir todos os valores. Agora, eu vou multiplicar. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E vou repetir o menos 5. 5, aliás, 3 mais 2, 5. 5 menos 5, 0. Esse é o valor numérico. Letra B. Eu vou trocar o x por menos 2 e o y por 3 na expressão x ao quadrado menos 2x mais y, 6y ao quadrado menos y. O x eu troquei pelo menos 2, então eu precisei escrever dentro do parênteses. Sempre que for negativo, você precisa disso, do parênteses. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 6 vezes 3 ao quadrado, menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Vou repetir o restante, porque eu vou resolver só as potências. Menos 2 vezes menos 2, mais 6. 3 ao quadrado, 9. Então, vou escrever vezes 9, menos 3. Agora, eu vou resolver as multiplicações. Então, vou repetir o 4 e vou multiplicar. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 6 vezes 9, 54. Menos 3. 4 mais 4, 8. Mais 54, menos 3. 8 mais 54, 62. E 62 menos 3, 59. Observe que, quando você tem soma e subtração, você pode resolver ou na ordem que aparece, ou naquela que você julgar mais fácil. Existem várias regras para determinar a dosagem de um medicamento para criança, quando é conhecida a dose de um adulto. É claro que a dose da criança será uma fração da dose do adulto. Uma das regras diz que a dose da criança tem que ser o peso da criança em quilo, multiplicado pela dose do adulto, dividido por 70. Para um medicamento cuja dose do adulto é 210 miligramas, a dose de uma criança em miligrama, cujo peso é 12 quilos, será de... Vamos substituir o peso da criança, 12 quilos, e multiplicar pela dosagem do adulto, 210 gramas, e dividir por 70. 12 vezes 210, 2.520. 2.520 dividido por 70, 36. Ou seja, a dosagem da criança é 36 miligramas. A relação ideal entre a altura A em centímetros e a massa M em quilograma de um homem, segundo Lorenzetti, é dado pela seguinte expressão algébrica. Qual é a massa M ideal de um homem com 180 centímetros de altura? Ou seja, se eu substituir o A por 182, que é a altura dessa pessoa, qual vai ser o valor ideal para M? A massa vai ser, então, o valor de A, 182, menos 100, menos o valor de A, 182, menos 150, dividido por 4. Aqui, eu vou resolver o que tem dentro da fração primeiro, porque ela tem ali uma divisão, então vou começar por ela. O 182 e o 100, eles não têm influência na resposta diretamente da fração, então eu posso subtrair 182 menos 100, 182. Vou repetir o menos, 182 menos 150, 32. E vou repetir o 4. Esse 4 está dividindo essa fração, porque quando eu falo 32 sobre 4, é 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 é 8. 82 menos 8, 74. Logo, a massa ideal é 74 quilos. Marta contratou um buffet para a festa de seu aniversário. Esse buffet, utiliza a expressão 10C mais 25P mais 250
para fazer o orçamento de uma festa, onde C é o número de crianças e P é o número de adultos convidados para o evento. Marta convidou 15 crianças e 50 adultos. Qual vai ser o valor que ela vai pagar? Bom, eu tenho a expressão 10C mais 25P mais 250. O C é as crianças, eu vou trocar por 15, e o P são os adultos, eu vou trocar por 50. 10 é o coeficiente numérico do C, então 10C quer dizer 10 vezes C, então vamos ficar com 10 vezes 15. Mais 25 é o coeficiente numérico do P, então 10P é o mesmo que 10 vezes P. Vai ficar 10, aliás, 25 vezes 50, mais 250. Eu fico com uma expressão numérica, resolvo primeiro a multiplicação, 10 vezes 15, 150, mais 25 vezes 50, 1.250, mais 250. E agora eu somo todos os valores. 250 mais 1.250, 1.500. 1.500 mais 150, 1.650. Logo, ela pagará pelo evento 1.650. Questão 36. Dê o grau de cada um dos seguintes monônimos. Letra A, 5x ao quadrado. O monônimo, ele é uma expressão matemática formada por um termo único, ou seja, você não tem termos que são separados pela adição ou pela subtração. Esses termos, geralmente, ele vem com uma parte literal e uma parte numérica. Essa parte literal é que você vai ver o grau do monônimo. Nessa parte literal, vai vir com um expoente. E aí, esse expoente vai indicar o grau dela. O que é a parte literal numa expressão? É a parte que tem a letra. O expoente da letra indica qual que é o seu grau. Exemplo, letra A, 5x ao quadrado. O expoente do x é o 2, então a equação de segundo grau. Quando você tem mais de uma letra, você soma todos os expoentes e vê o total que deu. Letra B, 4x elevado a 5, y elevado a 3. Então, a parte literal ela é composta pelo x e pelo y. Eu vou somar os expoentes. 5 mais 3, 8, oitavo grau. Quando uma letra não tiver um expoente, quando a parte literal não tiver expoente, você vai considerar como sendo 1. Letra C, menos 2, x, y ao quadrado. O x não tinha expoente, então o expoente dele é 1. 1 mais 2, 3, terceiro grau. Letra D, A elevado a 3, B elevado a 2. Eu vou somar o 3 mais 2, 5, é monônimo de quinto grau. Letra D, letra E, 7xy. O x e o y não tinha nenhum expoente, então é 1, 1 mais 1, 2, monônimo de segundo grau. F menos 5, y elevado a 3, m elevado a nada. Então, quer dizer que ele não tem expoente, então é 1. 1 mais 3, 4. Monônimo de quarto grau. Reduz os termos semelhantes. Reduzir termos semelhantes é somar ou subtrair aqueles termos que têm a mesma parte literal, aquela parte da letra. Ou termo independente, aquele que vem desacompanhado de letra, só pode ser somado, subtraído com outro que também não tem a letra. Na questão A, nós temos 7A menos 2A mais 4B mais 2B. O primeiro termo, 7A, você vai subtrair de 2A, 5A. 4B mais 2B, 6B. Então, a resposta vai ser 4A mais 6B. Eu posso somar esses dois termos? Não, porque eles são diferentes entre si.
A parte literal deles não é igual. Letra B. 5y² menos 5x menos 8y² mais 6y. Eu vou subtrair 5y² de menos 8y². Eu vou subtrair 8 de 5 é 3. O maior é negativo, resposta negativa. A parte literal você apenas repete, você não soma nem subtrai. Então, repete o y². 6x menos 5x, 1x. Mas você não escreve um x, você escreve apenas x. Então, você já sabe que x quer dizer 1x. C, 9x² mais 4x menos 3x² mais 3x. 9x² menos 3x², 6x². 4x mais 3x, 7x. Não posso somar os dois porque as partes literais deles são diferentes. X é uma coisa, x² é outra coisa diferente. D, x mais 7 mais x menos 10. Aliás, o x, nós vamos somar ele com o x, e o 7 com menos 10 com menos 1. Lembra? Você tem aqueles termos que tem a parte literal, que tem a letra, mas existem os termos que não tem letra, que nós chamamos de termo independente. Nesse caso, o 7, o menos 10 e o 11, nós chamamos de termos independentes. Eles podem somar e subtrair, mas apenas entre si. Você soma o x mais x vai ser 2x, e 7 menos 10 é como se eu tivesse 7, mas eu devesse 10. Eu posso pagar R$7 e fica faltando 3. Então, menos 3 menos 1, menos 4. 2x menos 4. Letra E. X elevado a 3 menos x² mais 7x² mais 10x elevado a 3 mais 4. Eu posso somar x² mais 10x², vai ser 11. Menos x² mais 7x², vai ser 6x². E eu vou repetir o 4. Por quê? O 4, você vai ver que não tem outro termo para somar com ele. Letra F. 2x elevado a 3 menos 7x² mais 4x menos 2 mais 8 menos 3x². X com expoente 3 só tem 1, então eu vou repetir. 2x elevado a 3. Menos 7x² menos 3x², menos 10x². O termo que só tem x também só tem 1, o 4x, eu vou repetir. 8 menos 2, 6. Eu não posso somar nem subtrair mais nenhum termo, porque cada um deles é diferente entre si. Letra G. 4a² menos 3b² menos 6b² menos 2a² menos 1. O 4a² nós vamos subtrair de menos 2a². A parte literal é exatamente igual. 4 menos 2 é 2, então vai ficar 2a²b. Menos 3b², nós vamos juntar com menos 6b ao quadrado. Menos 3 menos 6, menos 9. Repete a parte literal, b². Já o menos 1 não tem outro termo independente, que não tem letra. Então, vou repetir, menos 1. E eu não posso mais somar nem subtrair, porque todos os termos são diferentes entre si. Questão 38. Determine o polinômio que representa o perímetro das figuras abaixo. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, nós temos a primeira figura de 4 lados. Isso quer dizer que nós temos que somar 2x mais 3 com 3x mais 2.
A parte de baixo é igual à parte de cima, então mais 2x mais 3, mais 3x mais 2. O segundo é um triângulo, então nós vamos somar os três lados dele. 3x menos 5, mais 2x mais 4, mais 3x ao quadrado menos 3. Eu escrevi tudo na forma de fração, os quatro lados. O primeiro lado, 2x mais 3, mais o segundo lado, 2x mais 3, porque são dois lados iguais, 3x mais 2 e 3x mais 2. Eu só posso somar os termos que tem x, 2x mais 2x, 4x, 4x mais 3x, 7x, 7x mais 3x, 10x. E os termos independentes, 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Então, perímetro vai ser 10x mais 10. No segundo, nós temos um triângulo, então vamos somar os três lados. 3x menos 4, mais 2x mais 4, mais 2x ao quadrado menos 3. Termo que tem x ao quadrado só tem um, então vou repetir ele. 2x elevado a 2. Vou somar agora os termos que tem x. 3x mais 2x, 5x. Agora os termos independentes. Menos 4, menos 5 mais 4. Eu devo 5. Porém, eu só tenho 4 para pagar. Eu pago a pessoa e continuo devendo 1. Menos 1. Menos 1 e menos 3. E agora eu devo menos 1 e devo menos 3. Então, ao total, eu devo menos 4. Então, o perímetro vai ser 2x elevado a 2 mais 5x menos 4. Não posso somar mais do que isso. (39) Escreva a expressão algébrica que representa a área de cada figura abaixo. Área de retângulos, basta você multiplicar o comprimento, então 9x, pela largura, 2x. O comprimento, 2x menos y, pela altura, 3x. Bom, então vamos multiplicar 9x vezes 2x. Vou multiplicar primeiro a parte dos coeficientes numéricos. 9 vezes 2, 18. Agora a parte literal. X vezes x, x ao quadrado. Você repete o x e soma os expoentes. Lembra que quando não tem expoente, o expoente é 1. 1 mais 1, 2. B, 2x menos y vezes 3x. Eu tenho que multiplicar o 2x com o 3x. Primeira parte numérica, o coeficiente numérico. 2 vezes 3, 6. Agora, a parte literal. X vezes x, x ao quadrado. Menos y vezes 3x. Menos 3xy. Eu apenas juntei porque cada um era diferente do outro. 40. Efetue simplificando o máximo possível. Nós temos a expressão 2y elevado a 5 vezes menos 3y elevado ao quadrado, dividido por 4y ao quadrado. Bom, eu vou multiplicar primeiro, 2 vezes menos 3, menos 6, y elevado a 5 vezes y elevado a 2. Eu vou repetir o y e somar os expoentes. 5 mais 2, 7. E repetir o denominador, 4y ao quadrado. Agora, eu vou dividir a parte do coeficiente numérico. 6 não divide para 4, mas simplifica. Então, vou repetir o sinal negativo e vou simplificar por 2. 6 dividido por 2 é 3, 2 dividido por 2 é 4. A parte literal, eu vou repetir a letra e vou subtrair os expoentes. Então, vou repetir a letra y e vou subtrair. 7 menos 2, 5. Resposta, menos 3y elevado a 5 sobre 2. Concluímos agora a correção dos nossos exercícios relacionados à revisão do primeiro bimestre. Nós já corrigimos todos os exercícios do primeiro bimestre, porém, ainda existem alunos que ainda não enviaram as atividades para o e-mail. Quem ainda não enviou as atividades, precisa enviar o mais rápido possível. Não esqueça que no dia 26 nós estaremos realizando o nosso simulado.